dar início aqui a mais uma sessão, mais uma versão do Café Filosófico, que é um projeto que começou com o pé de filosofia. Nós estamos na segunda vez, né, que nós estamos propondo o Café Filosófico. No mês passado, quem teve a oportunidade de vir foi a professora Beatriz Porcel, que é da Argentina, que estava aqui do Encontro Arendt e participou. E nesse Café Filosófico vamos ter aqui a presença da professora Maria Isabel Limonge, que aceitou. Obrigado, professora, pelo aceite aqui, tá? Já tem, peraí que ainda tem gente chegando. Ok, vamos começar então esse Café Filosófico, tá? Cadê a Mário? A gente interrompe na hora que as cadeiras chegarem. Isso aí faz uma edição. Faz um cortezinho. Senão a gente vai demorar muito, tá? A gente só pedia já de uma vez colocar o celular no silencioso por causa da gravação, tá? Todos aí puderem colocar. E também uma outra coisa, gente, pedir encarecidamente evitar de sair e entrar na sala exatamente por causa da questão da filmagem, tá? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todas e de todos nesse evento. Agradecer a presença dos professores aqui do Departamento de Filosofia, o professor Gerson, o professor Claudinei, que está aqui com a gente, né? O professor também Joaquim está aqui com a gente, né? Obrigado pela presença de todos vocês aqui, né? Dizer que é um evento da pós-graduação do mestrado de filosofia em parceria com o pessoal do PET, né, que está aqui, né, na organização do evento, tá? Então, eu passo a palavra. Na verdade, vai ser um café. No primeiro momento vai ser essa apresentação da professora Limonge, depois os dois vão fazer a mediação de um debate, depois a gente vai abrir também para questionamentos de vocês. Então, pode ficar. Boa tarde. Só uma breve apresentação. Professora doutora Maria Isabel Limonge, possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Uma formação muito diversificada. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná e membro de corpo editorial da Dois Pontos. É também autora de um livro, O Homem Excêntrico, Paixões e Virtudes, em Thomas Hobbes. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: paixão, virtude, antropologia e moral. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nessa sala cheia para falar de filosofia bem longe da minha moradia, né? É um prazer estar aqui, uma honra. Agradeço muito essa oportunidade. Eu resolvi aqui falar de um tema que vamos chamar assim, o maquiavelismo, né? O que eu estou chamando de maquiavelismo, né? O Maquiavel é um autor muito conhecido, todos conhecem, né? E um autor que desde o início da modernidade, né, produziu uma enorme um tipo de reflexão sobre a política bastante inquieta e polêmica, né? Mas que foi aos poucos criando uma certa linguagem, vamos dizer assim, para falar da política, né? Quando eu digo maquiavelismo, é uma certa linguagem que acredito que a gente pode remontar ao Maquiavel e que foi se estabelecendo, né, no início da era moderna e foi de algum modo criando uma certa maneira de compreender o fenômeno político, né? Então, eu não vou falar propriamente de Maquiavel, mas na medida em que ele produziu esses efeitos, né, em que ele criou discípulos e uma certa maneira de pensar política. E basicamente, assim, o discípulo que me interessa aqui é David Hume, que é normalmente um autor muito pouco estudado no campo da filosofia política, né, sempre deixado de lado. Eu tenho me dedicado alguns anos a estudar a filosofia política do Hume e num certo momento começou a me chamar a atenção a presença
na obra do Hume, sobretudo na obra mais madura, nos ensaios políticos e na história da Inglaterra, dessa linguagem maquiaveliana, né? O Hume começa os seus primeiros escritos sobre... na verdade, são escritos sobre a lei natural e sobre o governo, já na sua obra de juventude, que é o Tratado da Natureza Humana, né? Com uma linguagem que é, podemos dizer, justnaturalista. Ele empresta uma linguagem que vem do Grotius, do Pufendorf, do Locke, trata lá das etapas de constituição da sociedade de uma maneira muito próxima dessa tradição. Mas já então oferecendo algumas resistências e algumas dissonâncias, né, em relação à cartilha da escola de Grotius, né, cuja linguagem, então, ele adota, né, e vai, de algum modo, infiltrando nessa linguagem o que eu estou chamando aqui de uma linguagem maquiaveliana, né? Então é sobre isso que eu quero falar. O que é esse maquiavelismo que a gente vê aparecer na obra do Hume, e depois, a partir da obra do Hume, eu acho que dá para ir, não vou tratar disso aqui hoje, mas dá para perseguir esse caminho, né? Ver depois em autores como Tocqueville, nos americanos, essa maneira de pensar que eu acho que dá para fazer remontar ao Maquiavel. A gente sabe que Maquiavel foi muito lido na Inglaterra, né? É um belo estudo de um sujeito chamado Felix Rudd, que chama as várias faces do Maquiavel, em que ele vai mostrando como Maquiavel foi lido, relido, como ele vai aparecendo na filosofia política inglesa, com várias faces. Uma das faces é a do republicanismo, que é normalmente a face mais explorada, né? Mas a que eu quero explorar aqui é a face do Maquiavel realista político, né? Que é como a gente, digamos, uma das entradas do Maquiavel. O Maquiavel é um realista para falar da política. Que sentido a gente pode dar isso, né? Como que a gente pode entender esta maneira ou esta linguagem de falar da política? Mais precisamente, eu quero estabelecer, então, uma relação de parentesco entre Maquiavel e Hume, focando um pouquinho mais, né? O meu objeto, enquanto pensadores do que eu vou chamar aqui o ordenamento jurídico-político, né? Eu quero enfatizar esse termo jurídico-político, né? Que é como a escola da lei natural, que remonta a Grotius, tal, pensa a política como uma instituição jurídica. E eu quero aqui defender a tese de que também Maquiavel, né, pensa o político na sua relação com o jurídico. E ele tem um modo de pensar essa relação que é diferente, que é alternativa em relação à escola da lei ou do direito natural que remonta a Grotius, né? Bom, nessa tese que eu quero desenvolver aqui, né, nessa ideia, várias coisas parecem meio estranhas, né? E o primeiro ponto que pode soar inusitado é que Maquiavel seja um pensador do ordenamento jurídico, porque justamente Maquiavel normalmente é pensado como, apresentado como um pensador da política ou do político em estado puro, né? Encarou o fenômeno político, né? Não na autonomia do fenômeno político, não na sua relação com a moral, nem na sua relação muito menos na relação com o mundo jurídico, né? Mas, no entanto, eu vou insistir nisso, né? Há um estudioso de Maquiavel que chama Diego Quagliglione, que tem um livro que chama Maquiavel e la lingua della giurisprudencia, né? Em que ele Maquiavel fala, e mostra isso de maneira, acho que definitiva, né? Ele diz, Maquiavel fala a língua da jurisprudência, né? Que é o quê? É uma língua que está lá nos institutos, no digesto, uma língua dos manuais, né, de direito, né? Aqui Maquiavel se refere no preâmbulo dos discursos sobre a primeira década de Tito Livio para justificar o seu interesse pela história de Roma. Permitam-me citar essa passagem do início dos discursos em que o Maquiavel fala assim, cito, nos litígios civis que surgem entre cidadãos ou nas doenças nas quais os homens incorrem, sempre se recorre a julgamentos ou remédios que pelos antigos foram proferidos ou ordenados. Porque as leis civis nada mais são que sentenças proferidas pelos antigos jurisconsultos,
Sentenças que, ordenadas, ensinam nossos jurisconsultos a julgar. Então, os digestos do Instituto são o quê? Sentenças, juízos dos antigos que foram ordenadas, né? E que nos ensinam também a julgar as questões relativas aos litígios civis, né? Então, quero chamar a atenção para essa expressão, essas sentenças ordenadas que formam uma certa linguagem jurídica, né? Claro, não é a linguagem jurídica nos termos que a gente entende a partir do século XIX, quer dizer, o direito como um sistema fechado de leis sistemáticas, não é disso que se trata, é uma outra maneira de se aproximar justamente desse universo aí jurídico, né? E o que é esse universo jurídico? É aquilo que Maquiavel denomina a ordine, né? Que é um termo que ele usa com muita frequência ao longo da sua obra, né? A gente pode dizer que a ordine política, né? O ordenamento político, o que eu estou chamando de jurídico político, porque é um ordenamento legal, né? É o seu objeto de investigação privilegiado, né? Disso que ele de que ele se ocupa no Príncipe com a ordem nova, com a ordem nova, como é que o Príncipe instaura uma ordem, é disso que ele se ocupa na história de Florença, com a história do ordenamento jurídico político de Florença ou de Roma nos discursos, né? Nós podemos dizer que a preocupação fundamental de Maquiavel é com as instituições políticas e sociais enquanto um modo de fazer leis e de produzir um ordenamento jurídico que estabilize e dê regras à ação humana na história, né? Essas regras são feitas pelos homens e são tanto mais reguladoras da ação, quanto mais elas se pautarem pelo conhecimento e pela experiência dos modos históricos de ordenação. Então, Maquiavel, enquanto um pensador político, é, ao mesmo tempo, um pensador da lei, né? Esses domínios não estão separados para ele como dois domínios distintos, dois territórios normativos distintos, como costuma, às vezes, se dizer, né? E, para se certificar disso, basta nós atentarmos, né, às passagens recorrentes em que Maquiavel associa as boas armas às boas leis, né? Associação que, segundo o Diego Quaglione, encontra-se nos institutos de Justiniano, né? O que mostra que a preocupação dele com a formação da autoridade política em seus aspectos militares, né, as boas armas, pela qual ele celebrizou, não está dissociada da tematização da eficácia jurídica dessa autoridade, né? Isto é, da sua capacidade de produzir e impor um ordenamento legal à cidade, à vida humana, né? Uma ordem, ordenar a cidade, né? Bom, que Hume seja um pensador da normatividade jurídica é algo menos polêmico, né? Porque, como eu mencionei, já desde o tratado, ele adota uma linguagem da escola da lei natural, uma linguagem jurídica, ele fala de lei natural, das etapas de constituição da propriedade e depois de formação do governo, de uma maneira muito próxima, como eu disse, da escola da lei natural, e ele mesmo se autofilia a essa escola numa nota da investigação sobre os princípios da moral, e que ele diz, o que eu estou falando não é muito diferente do que Grotius já dizia, né? Mas o que não é tão evidente é que ele esteja falando desta ordem, né, desse ordenamento jurídico, político, numa chave maquiaveliana, né? Isso é algo pouco explorado, mas há um estudo de um sujeito chamado Frederick Wieland, né, que quando eu gostei de ver, eu já estava, como eu disse a vocês, estudando o Hume, percebendo, né, essa linguagem maquiaveliana, quando me deparei com esse estudo que, para minha sorte, fez o trabalho por mim, né? O Wieland faz um trabalho muito detalhado em que ele compara passagens do Hume com Maquiavel, né? Vai mostrando certos temas do Maquiavel que estão presentes no Hume, né? Certas considerações sobre a natureza humana, a preocupação de retirar da história regras gerais em meio ao emaranhado acidental dos acontecimentos,
né, o lugar atribuído ao conflito de classes e às disputas partidárias nas análises políticas, a teorização da justiça como uma instituição social, como um artifício, como uma criação humana, né, a atenção dada às estratégias da ação política, política externa, vários temas que o Whelan então vai mostrando que estão presentes lá no Hume, e ele denomina toda essa temática, ele dá esse nome de realismo político. O realismo político do Maquiavel a gente pode ver lá no Hume, né? Mas o Whelan, ele diz isso, né, e ao mesmo tempo diz algo de que eu discordo. Ele diz, mas Hume e Maquiavel discutem a lei muito brevemente. Eles falam, esse realismo político para ele, é normalmente assim que a gente usa esse termo, né, é a abordagem da política em estado puro, não em termos normativos, não em relação a esse domínio normativo da lei e da moral, né? E o Whelan segue essa trilha, ele diz, está presente esse realismo político, e eles falam muito pouco da lei, né? Ora, no caso do Hume, isso é evidente que ele fala bastante da lei, né? Ele tem de todas essas passagens do tratado. Aliás, a história da Inglaterra pode ser lida como a história da lei inglesa. Então, não é verdade que Hume fale pouco da lei, que o realismo político do Hume implique um silêncio sobre a lei. No caso do Maquiavel, eu argumentei aqui um pouco que também não é o caso, né? Que ele é um pensador da lei também, da ordem política enquanto uma ordem legal, né? Então, justamente o que eu quero escapar é essa ideia de que o realismo político, eu vou adotar esse termo, mas eu não quero que a gente tome o realismo político como significando um tratamento da política digamos, que é não normativo, que não se preocupa com a norma da vida comum, né? Que é a lei. Então, a minha ideia, então, é isso, é mostrar, né, que essa linguagem maquiaveliana adentra a obra do Hume, né? E antes de prosseguir, eu queria só mostrar, na verdade esse é o meu ponto principal, né? No que essa linguagem difere da linguagem jusnaturalista, do modo jusnaturalista. Por jusnaturalismo eu estou entendendo a escola de Grotius, no início da modernidade, que por sua vez se filia a Cícero e tudo mais, mas os Grotius tem uma maneira muito particular de falar da lei, que tem muita influência no mundo moderno, né? Do século XVII e XVIII, na Alemanha, na França e na Inglaterra, a linguagem jurídica toda remontava nas escolas jurídicas, nas universidades, remontava sempre essa linguagem do Grotius, do Pufendorf, né? E na Inglaterra o grande expoente dessa escola é o Locke, né? Então, estabelecer um pouquinho um contraste entre o que é essa linguagem maquiaveliana e essa linguagem grossiana ou jusnaturalista, né? Bom, o Hume, como eu disse, embora se declare um seguidor do Grotius e esteja discutindo constantemente com essa escola, ele tem algo que salta aos olhos em que ele destoa inteiramente dessa escola, que é o fato de que ele não recorre à noção de pessoa para contar a história da lei. Porque algo que é normalmente lembrado como uma herança do Grotius é a ideia que a gente costuma chamar de direito subjetivo, de pensar o direito em termos subjetivos. O que isso quer dizer, né? O Grotius, no começo lá do Direito de Guerra e Paz, no capítulo 1, retoma vários sentidos do direito, ius, e diz, e tem um novo que eu quero atribuir um novo sentido que eu quero atribuir a essa noção, que é o quê? É pensar o direito como uma qualidade da pessoa. Pessoa tem um ius, tem um direito, né? Por exemplo, o direito à sua própria vida, o direito à sua liberdade, né? Isso, enfim, essa noção é muito importante, ela está na raiz do que a gente chama hoje dos direitos humanos, né? O direito não é algo que põe as pessoas em relação, mas algo que pertence às pessoas, uma qualidade jurídica das pessoas. Então, a gente pode dizer que isso é um dos grandes, um traço característico dessa escola, né? Pensar o direito a partir da pessoa, né? E essa definição, né, que a gente chama de subjetiva do direito, porque pertence ao sujeito, né? Ela vai ser explorada depois por Pufendorf para pensar uma história do direito a partir da relação que ele estabelece
que Pufendorf estabelece entre a pessoa e o que ele chama de entes morais, né? Que são o quê? Os efeitos jurídicos da ação da pessoa, né? Então, a pessoa que é um sujeito jurídico, né, um sujeito de direitos, ela age e ela cria novas relações jurídicas. Por exemplo, o contrato é uma dessas relações jurídicas. É uma ação de uma pessoa jurídica que modifica as suas relações com as outras pessoas jurídicas. Ela se subordina ou ela, enfim, estabelece trocas, e ela faz isso enquanto uma pessoa jurídica. A propriedade é também pensada nessa tradição como um efeito jurídico de um ato da pessoa jurídica, né? Para Grossos e Pufendorf, esse ato é a ocupação. Eu ocupo a terra e isso me torna... eu ocupo aquilo que Deus deu em comum para todo mundo, e essa ocupação gera, né, um direito à ocupação, né? Quer dizer, os outros devem respeitar aquilo que eu ocupei. Bom, Locke depois aborda essa ideia, e é famoso pela ideia de que o trabalho é o que gera a propriedade, né? Então, o trabalho é pensado por Locke como um ato jurídico. O trabalho não é só um ato físico de estar transformando a natureza. Ele é um ato jurídico porque ele é feito por uma pessoa jurídica que modifica a sua relação jurídica com as coisas. E implica e produz deveres nos outros de respeitar aquele direito, né? Então, na escola da lei natural, ou do direito natural, isso é um pouco ambíguo, porque em certos autores a noção de direito é mais forte, em outros a noção de lei é mais forte. Então, vamos falar da escola da lei ou do direito natural, né? A noção de pessoa é central, né? E é a partir dessa noção que essa escola conta a história da lei. Uma característica dessa escola, né? O fato de que a lei tem uma história, né? Ela vai se modificando. A história social é uma história jurídica também. Quer dizer, eu trabalho, eu aro a terra, eu modifico as minhas relações jurídicas com os homens, depois eu formo o governo para proteger o direito que eu criei pela minha ação, e todas as ações jurídicas vão então engendrando uma história social, que é também, desde o princípio, uma história jurídica, porque ela é uma história empreendida pelas pessoas jurídicas, né? Então esse é um traço muito, muito, muito forte dessa escola, né? E salta aos olhos que o Hume não apenas não recorre à noção de pessoa como ponto de partida para contar a história das relações de propriedade, como pelo menos em 2 ocasiões do Tratado da Natureza Humana, ele critica explicitamente o recurso a essa noção para explicar um determinado conteúdo jurídico, né? Uma dessas ocasiões é uma nota na livro 3, parte 2, seção 3 do tratado, né, em que ele critica a tese lockeana de que a propriedade, de que o trabalho gera direito, né, gera propriedade, isto é, direito ao fruto do meu trabalho, né? O Hume diz, mas como assim o trabalho gera? A crítica que ele faz é basicamente dizer o seguinte: isso supõe que eu já tenha um direito sobre mim mesmo, mas de onde que apareceu esse... Porque o Locke explica dessa maneira, né? Por que eu tenho direito ao produto do meu trabalho? Porque o meu trabalho é uma ação minha, da minha pessoa, eu tenho direito à minha pessoa e, portanto, o produto do meu trabalho é uma extensão da minha pessoa, né? E o Hume diz, bom, mas da onde que eu tirei o direito à minha pessoa? Da onde que apareceu esse conteúdo jurídico? Locke pressupõe isso, mas não explica de onde vem esse direito pertencente à pessoa. É claro que aqui ele está fazendo uma crítica a Locke, em especial, mas essa crítica incide sobre a escola da lei natural como um todo, né? Em outro que tem por característica justamente pensar toda a história do direito a partir do direito que a pessoa tem sobre si mesma e sobre seus atos, né? Em outra ocasião no tratado, Hume critica a definição clássica da justiça, como que está lá nos institutos, né, que é bem conhecida, a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, né? Ele diz, Hume, que essa definição não é boa porque ela supõe que existam tais coisas como o direito e a propriedade independentemente da justiça e de maneira antecedente.
Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: sempre supõe que já existe algo como direito. Eu tenho direito a isto ou aquilo, como se ele fosse dado, mas não se explica como se chegou a... Qual é a gênese mesmo desse conteúdo normativo, jurídico, que é ter direito a isto ou aquilo. O que ele está criticando é todo mundo pressupõe que esse direito está dado, conta a história de transformação desses direitos a partir de um direito pressuposto na pessoa jurídica, mas não explica, não dá a gênese desse conteúdo normativo. Um parênteses, antes de prosseguir, eu diria que a filosofia do Hume ela é toda voltada para... está o tempo todo preocupado com a gênese das normas, né? Tanto na sua epistemologia, como na sua moral, como no seu pensamento jurídico-político, né? Em mostrar como é que, num certo momento, um valor aparece a partir dos fatos, ou a partir da história nua e crua, como é que uma norma jurídica aparece enquanto tal e ganha o seu sentido normativo de maneira que as pessoas entendem que é necessário respeitar aquela norma e aquela regra, né? Então, o que ele está criticando na escola dos naturalistas é: vocês não dão essa gênese, vocês pressupõem, vocês contam a história do direito, mas sobre a pressuposição da norma jurídica dada por natureza na forma do direito que a pessoa tem a si mesma e aos seus atos, né? E então o que eu estou querendo defender é que o Hume elabora então um projeto alternativo para pensar a história da lei, né? Para pensar a gênese da lei e da normatividade prática em geral, né? Em especial no que concerne aqui a normatividade jurídica, né? A partir do, vamos dizer assim, do fato histórico, né? Tomado como simples acontecimento, não interpretado desde o princípio a partir de categorias jurídicas, pensado como fato social e não como realidade jurídica, né? Quer dizer, a escola da lei natural, Locke, acho que é um bom exemplo, né? Ele vai contando a história social é de construção da propriedade, das relações de troca, da invenção do dinheiro, depois da invenção do governo, ele conta no segundo tratado toda essa história, mas essa história social é desde o princípio uma história jurídica, atos da pessoa jurídica que transformam as relações jurídicas dessas pessoas com as outras pessoas e com as coisas, né? E o Hume, essa é a minha ideia, ele tem um projeto alternativo, né? Que é pensar a gênese da normatividade jurídica a partir do fato histórico, do acontecimento, né? Neutro do ponto de vista normativo, né? E a minha tese é de que ele encontra em Maquiavel uma referência fundamental, pois o que caracteriza o modo maquiaveliano de pensar a ordem jurídica, né? A ordine jurídico-política, né? A ordem legal, é justamente pensá-la por referência ao extraordinário. O Maquiavel usa muito o termo ordine, né? E ele usa também o extraordinário, né? O que não está ordenado, né? E ele pensa a ordine na relação com o extraordinário, com o que não está ordenado. Por exemplo, o tumulto da plebe romana, né, em relação ao Senado. Esse tumulto é gerador de lei para o Maquiavel, né? Mas ele não é em si mesmo um ato jurídico, ele é tumulto, ele é arruaça, ele é força, se vocês quiserem, né? Relação física, ou ainda a gente pode dizer opinião, troca de opiniões, né? Modos de pensar, mas que não podem ser capturados e não são corretamente descritos por uma linguagem jurídica. Então a gente pode dizer assim, né, que enquanto a escola da lei natural, que remonta a Grotius, faz uma história legal da sociedade, o Hume, amparado pelo Maquiavel, acho que ele busca essa referência no Maquiavel, faz uma história social da lei, né? Como é que da sociedade, das relações sociais não descritas de uma maneira jurídica, a lei desponta como um elemento regulador dessas relações sociais, né? Não sei se... Eu estou falando há quanto tempo? Posso falar mais um pouquinho? Pode. O contraste entre o maquiavelismo, né, e o justnaturalismo, desse ponto de vista que eu estou aqui esboçando, né, esse contraste, né, ele fica evidente
quando a gente observa a teoria da autoridade do Maquiavel, né? E que tem aí, é aqui que a gente vê a influência do Maquiavel sobre o Hume de maneira clara, né? Na sua teoria da autoridade, né? O que é a autoridade para a escola do direito natural, né? A autoridade é o direito de fazer a lei, ou de fazer algo legitimamente, com legitimidade, né? Eu tenho autoridade de fazer isto ou aquilo, na medida em que a minha personalidade jurídica, né, assegura, sustenta da legitimidade aquele meu ato, né? Mas o Maquiavel tem uma teoria da autoridade justamente que não é pensada juridicamente, né? Para ser breve, né, tem duas teses importantes e inovadoras acerca da autoridade expostas por Maquiavel no Príncipe, né? Em primeiro lugar, ele mostra lá no Príncipe que a autoridade do príncipe, né, a autorità do príncipe, é um termo que aparece ali, consiste na capacidade, o príncipe é o legislador, é aquele que vai impor uma ordem, né? Essa autoridade consiste numa capacidade de reunir forças em torno de si, em torno do seu empreendimento ordenador, né? O príncipe tem que se fazer interessar, né? A ordem que ele está impondo à cidade deve de algum modo interessar aqueles que estão sendo ordenados por ela, né? E é isso que faz a autoridade do príncipe. Não é que o príncipe tenha uma disposição legal para fazer a lei, né? Ele conquista essa disposição na medida em que cria uma disposição favorável ao seu processo de ordenamento, porque aquele processo interessa às diversas partes da cidade, né? Outro aspecto importante da teoria da autoridade maquiaveliana, né, é que essa autoridade, então, é em primeiro lugar, como eu disse agora, uma disposição para reunir forças em torno de si. Quer dizer, o príncipe faz o seu empreendimento e as pessoas que se interessam por ele dão força a esse empreendimento. Maquiavel, quem lê o Príncipe sabe, né? Repete várias vezes que o príncipe tem que forçar, ele usa muito essa expressão, o seu empreendimento ordenador. Da onde ele tira essa força? Das pessoas que se interessam por esse empreendimento, que o apoiam. Mas não só isso, um outro aspecto importante dessa teoria da autoridade é que não apenas a autoridade é força, nesse sentido que eu acabei de explicitar, como ela ela é força, capacidade de forçar, né? Mas que supõe uma capacidade de se fazer bem visto, né, por aqueles que se deixam ordenar, né? A ideia de que a autoridade, vou resumir dessa maneira, é força e aparência, né? Que o príncipe mobiliza todo um imaginário social, né, a favor do seu empreendimento ordenador. É isso, assim que a gente pode entender as famosas passagens polêmicas do capítulo 18 lá do Príncipe, em que Maquiavel diz o príncipe não tem que ser virtuoso, mas tem que parecer ser virtuoso, tem que parecer ser religioso. Quer dizer, ele tem que parecer ser aquilo que se espera dele, porque isso é condição para que ele possa ter autoridade para ordenar a cidade, né? Então, nesse sentido, a autoridade do príncipe é, vamos dizer assim, um fato social, não é uma autoridade legal, não é que ele tem uma disposição na sua personalidade jurídica, um direito de fazer a lei. Ele força a lei, ele produz, no âmbito dos fatos sociais, no modo como ele é visto, nas relações sociais, uma capacidade de ordenação, né? É isso precisamente que a gente vai ver de maneira muito clara no Hume, né? O Hume tem no início de um ensaio dele que se chama Origem do Governo, né? Ele tem uma formulação que se tornou muito famosa e foi repetida depois por outros autores. Por exemplo, a gente vê no Mill, que usa essa expressão também. O Hume diz assim, que em todo governo, diz ele, há uma perpétua luta intestina aberta ou secreta entre a autoridade e a liberdade, né?
Nenhuma delas pode vencer a contenda, diz ele. Todo governo há essa luta entre a autoridade e a liberdade, né? Ora, a gente pode ler a história da Inglaterra como a narrativa dessa luta, né? Por liberdade, o que o Hume entende? Num primeiro momento, a ausência de lei, né? Por exemplo, na história da Inglaterra, quando ele fala dos saxões, ele vai dizer, eles eram livres, por quê? Porque não tinha lei nenhuma, cada um fazia o que quisesse, né? Quer dizer, o que a gente chama de liberdade negativa, né? Na falta da lei, você pode fazer o que você quiser. Tem um outro sentido para a liberdade, né? Que é um governo livre, é aquele que é regulado pelas leis, né? Então, o que o Maquiavel está dizendo? Em que as leis estão acima das pessoas, ou da autoridade que as sustenta. Então, o que ele está dizendo? Há uma tensão permanente entre a autoridade e o ordenamento legal. Tem uma autoridade que sustenta esse ordenamento legal, mas essa autoridade também vai ser regulada, limitada por esse ordenamento que ela própria, de início, sustentou e ajudou a criar, né? Então, o que eu estou propondo é pensar, né, essa ideia do Hume, dessa tensão permanente entre autoridade e liberdade no sentido do ordenamento legal, né, em chave maquiaveliana, né? Guardadas as diferenças entre os tipos de instituições políticas e jurídicas que configuram, né, a liberdade romana para Maquiavel ou a liberdade inglesa para o Hume, guardadas as diferenças no modo como ambos concebem a estrutura da sociedade e dos conflitos civis que dão origem a essas instituições, a gente pode dizer que o Hume entende a liberdade inglesa como uma ordine, no sentido maquiaveliano do termo, né? Ou seja, um conjunto de instituições e leis que emergem das disputas políticas. Eu não frisei muito esse ponto na minha fala, é um ponto importante para o Maquiavel, né? A autoridade do príncipe, um ponto que ele acrescenta nos discursos, né? Não é só a autoridade do príncipe, mas é uma autoridade que ele cria, que ele constrói, se valendo das disputas políticas, né? Interessando a uma parte e a outra, que recorrem a ele como maneira de se defender da outra parte. Isso também aparece no Hume, na história da Inglaterra, muita referência aos conflitos políticos que vão se apaziguando em torno de uma autoridade que impõe uma lei, né? Então, guardadas as diferenças, eles têm isso em comum, né? O fato de que essa ordem nasce, né, desses conflitos sociais, das relações sociais, do imaginário social também, que termina por dar autoridade ao empreendimento ordenador. Uma autoridade que é primeiramente a autoridade do legislador e depois a autoridade da própria lei e da própria ordem jurídica que esse legislador ajudou a construir e que passa a regular a própria autoridade política, né? E a gente pode dizer que para esses autores o problema político está justamente aí, né? Nessa difícil relação entre a autoridade e a lei, né? Porque uma pressupõe a outra, né? Elas têm uma relação circular, e o problema político é saber como sustentar a ordem, né? E organizar a vida social, regular a vida social a partir dessa tensão, né? Então, para concluir, né, é isso que eu queria dizer, né, que a autoridade, essa autoridade que sustenta a lei, né, ela é pensada tanto por Hume quanto por Maquiavel, ou é pensada por Hume em chave maquiaveliana como força e opinião, né, e não como direito da pessoa a fazer a lei, né, como uma realidade social e não jurídica, né, e em que a autoridade então se constitui. E é a partir da autoridade assim pensada, né, como algo que ainda não está ordenado, que Hume pensou a gênese do ordenamento jurídico-político, em que consiste para ele a liberdade inglesa, né? É isso. O que eu acho que é interessante nesse esquema, né, é justamente pensar que esse ordenamento jurídico-político tem um lado de fora, vamos dizer assim, né? A questão da linguagem justnaturalista, né, é que quando a gente já pensa a sociedade como e a sua história a partir de uma linguagem jurídica legal, né? Então, não há lado de fora dessa ordem legal. Tudo que eu faço pode ser descrito em termos de é legítimo, não é legítimo, pode ou não pode fazer. Enquanto que o que o Hume e Maquiavel permitem é pensar
esse ordenamento jurídico-político a partir do que ficou do lado de fora dele. Os desejos, as paixões, o meu interesse por ele ou não, a minha força para resistir ou não, ou acatar esse ordenamento jurídico, e assim vai, né? Eu acho que é isso que é um elemento interessante para resgatar nesses autores, para a gente pensar, ainda hoje, a nossa relação com o Estado e com como a gente pensa hoje, né? A ordem, o ordenamento jurídico-político, o que a gente chama hoje de Estado. Isso não está no vocabulário nem do Maquiavel, nem do Hume, mas tem outros autores do período, como o Hobbes, por exemplo, que permitem pensar esse ordenamento jurídico-político nos termos de um Estado. E também o que me interessa no Hobbes é justamente essa possibilidade, também, de uma outra maneira, eu só vou indicar isso, mas não vou desenvolver esse ponto, também ele pensa esse ordenamento jurídico-político na relação com o quê? Com as relações de força, com as opiniões, com os desejos, com a guerra, com o que eu estou chamando aqui do lado de fora desse ordenamento jurídico-político, né? Então, a minha proposta é convidá-los a pensar assim, né, a ordem jurídico-política. Acho que aqui a gente tem uma vertente da modernidade que, a gente pode depois discutir isso melhor, abrindo aqui para o café, né, para a intervenção de vocês, a mim me parece mais interessante, né? Mas isso eu deixo para desenvolver na nossa conversa. Obrigada pela atenção e estou aberta aqui para conversar com vocês sobre esse tema que eu introduzi aqui. Obrigada, professora. E como o professor Fábio havia dito antes, o evento se dará em 2 momentos. Agora a gente vai abrir para perguntas da mesa, aí depois para o público. Certo, antes de iniciarmos as perguntas, registrar e agradecer a presença de alguns professores, né, que estão conosco, de modo especial o professor Vanderlei Carneiro, coordenador do programa de mestrado, né, em Filosofia, do professor José Ricardo, chefe do Departamento de Filosofia, e também dos professores Joaquim, Gerson, João Farias, Claudinei, Elielto e da professora Elivana. Para iniciar esse nosso momento de perguntas, a primeira pergunta que eu tenho a partir dessa reflexão que foi proposta, desse maquiavelismo de Hume, é como essa tentativa de subversão da linguagem naturalista que Hume emprega, que Hume se propõe, como ela influencia hoje a nova escola do direito natural, de modo especial John Finnis, porque ao lermos a obra de John Finnis, a gente percebe que parece que ele não está partindo da escola de Grotius para pensar uma nova teoria do direito natural, mas ele está partindo exatamente de toda essa subversão que o Hume está fazendo. Então, a primeira pergunta é exatamente como você lê, né, essa relação entre a influência do Hume, dessa tentativa do Hume, com o pensamento da nova escola do direito natural. Eu respondo já? Pode ser. Eu não vejo, assim, aí você precisaria me ajudar, porque o Finnis é um tomista, né? Ele volta a São Tomás, né? E que seria, enfim, não é propriamente o Grotius a ideia de direito pessoal, tudo bem, tem uma mas é ainda está presente a ideia, digamos assim, que tem uma normatividade inscrita na própria natureza, né? A partir da qual eu vou pensar a norma civil, a lei civil, né? Então, o Finnis é ainda um teórico da lei natural, ao modo de São Tomás, né? Então, eu acho que, a princípio, me parece diferente disso que o Maquiavel e o Hume estão pensando. Porque vão fazer a história da lei, né? Mas a partir desse campo que é o quê? O imaginário social, a vida, as relações de força, e não uma norma inscrita desde o princípio na natureza, né? Eu trouxe essa questão exatamente porque em alguns momentos, né, parece que na leitura que eu faço do Finnis, parece que ele está, na verdade, tentando restabelecer aquilo que o Hume tentou desfazer, nesse sentido, que a tentativa do Hume é, na verdade, essa subversão, né, como você coloca muito claramente, dessa linguagem naturalista, né, tentando contar a história do direito, né, a partir de um outro ponto que não seja essa concepção de pessoa justnatural, né? E aí parece que o Finnis, é isso que eu estou querendo dizer, né, quando ele está trabalhando a ideia
do direito natural, ele está exatamente tentando reconstruir algo que foi talvez desfeito. Por isso que eu nessa leitura que eu faço, eu imagino que ele tenha partido do Hume como um crítico, né? Não para se filiar ao que Hume fez, não para concordar, mas como um crítico daquilo que... Precisaria ver, não sei, precisaria ver direito o Finis exatamente o que ele está fazendo, mas a minha impressão é que não tem nada a ver com o Hume. O que ele faz é simplesmente, no interior da escola da lei natural, voltar ao momento anterior ao Gross, quer dizer, não pensar a história do direito a partir da noção de pessoa, que é, como eu disse, a grande novidade trazida no interior dessa tradição justnaturalista, que remonta a Aristóteles e Cícero, né, e que tem no tomismo um capítulo muito importante, muito decisivo, né? Que o que o Finis faz é retornar, né, a um momento pré-moderno dessa noção de lei natural, de direito natural, mas guardando o que me parece essencial, que é essa normatividade aí inscrita nas coisas. Mas não sei, precisaria aí depois ver o Finis com... Não vejo relação dele com o Hume, que acho que são projetos muito diferentes nesse sentido. Certo, obrigado, professor. Uma segunda questão é sobre esse lado de fora, né, que foi apresentado como lado de fora do jurídico, né, que acaba apresentando, que é o que liga com o Maquiavel, né, quanto à natureza desse lado de fora, se seria um fenômeno político ou um fenômeno pré-político. Isso que está do lado de fora, esta vontade, se é uma vontade política ou uma vontade pré-política. Qual a natureza deste lado de fora? Agora você me pegou. Essa é uma questão que eu preciso pensar direitinho e priorizar bem, né? Bom, o que eu teria a dizer é o seguinte, o que é o político, né? Como é que a gente define o político, né? Se você for pensar em termos modernos, né? Por exemplo, a gente pode falar que o político em termos contemporâneos, a gente pode dizer, o político é, por exemplo, o domínio do conflito, a partir do Carl Schmitt, por exemplo, e vários outros. É o domínio do conflito. Aí você pode jogar até para o Maquiavel está chamando o político o domínio do conflito. Mas não, estritamente, nenhum moderno entende que o político é o domínio do conflito. Por exemplo, Hobbes, acho que é um bom exemplo, né? O domínio do conflito é pré-político. O que eles estão chamando, o que é o político é o momento em que o conflito e a violência passa a ser ordenada, justamente, né? Então já é o domínio das instituições políticas, né? Então eu não vejo na modernidade essa definição que se tornou contemporânea e que acho que a gente pode até usar, né, para caracterizar o político, mas lembrando que não vejo nenhum moderno que use o termo político para caracterizar o conflito puro e simples, embora contemporaneamente é uma das maneiras pelas quais a gente cerca, né, o domínio aí do político, até se diz, né, não é a política, quer dizer, não é das instituições políticas, é o domínio do que seria a experiência propriamente política, no que ela difere da experiência moral, no que ela difere da experiência estética, dos outros domínios da experiência humana, né? Então a primeira dificuldade é isso, né? O que é eu não chamaria de político por conta desse problema vocabulário, quer dizer, é uma maneira de circunscrever o fenômeno político que não é o dos modernos, que são os autores que eu estou aqui lidando e organizando, né? Mas a gente poderia chamar de político, assim, é o domínio do conflito, sim, é o domínio da relação de forças, eu diria isso, assim, em termos maquiavelianos e humianos, o domínio da relação de forças e das opiniões, o domínio do imaginário, né? O domínio do social também, como as opiniões circulam, né? A história da Inglaterra é um livro que o Hume está o tempo todo, né, mostrando como é que as opiniões vão circulando e criando novas realidades políticas, jurídicas, etc. Então esse lado de fora, de uma maneira ainda um pouco tateante, porque realmente você me pega nessa pergunta, no sentido de que é algo que eu preciso formular, né, encontrar uma formulação bem precisa, porque ela é importantíssima no meu esquema. E anuncio para vocês, isso aqui tem a pretensão de virar um livro, né? Isso é um capítulo de um livro sobre o Hume e a história da Inglaterra. Então essa tese eu preciso, né, para virar livro, eu preciso cercar ela bem. Mas de uma maneira ainda tateante, né, eu diria isso, que é o domínio do... Eu usei essa expressão algumas vezes, mas eu não sei se eu estou feliz com ela no texto, do fato social. O fato social pensando isso, as relações de interesse, de força,
e de opinião. Porque em termos maquiavelianos, as opiniões criam relações de poder, de forças, né? Outra maneira que eu me valho para pensar isso é do Hobbes. Agora eu vou introduzir esse autor na nossa conversa. O Hobbes faz uma diferença no Leviatã, que me parece muito importante, entre o que ele chama... no Leviatã inglês isso não aparece, porque ele usa o termo power, mas que no Leviatã latino fica claro que às vezes power traduz o termo latino potentia e às vezes traduz o termo latino potestas, né? Então o poder é bivalente para o Hobbes. Ele é potestas quando ele é capturado juridicamente, né? Por exemplo, o Estado tem a potestas de fazer a lei, de punir, blá blá blá, né? Mas ele é potente, no sentido de que ele é força. E ele diz que os homens, no capítulo 10 do Leviatã, ele descreve as relações dos homens no estado de natureza como relações de poder no sentido da potência. São relações... E a gente vai ver ali, também é um texto que eu acho que exala maquiavelismo, o capítulo 10 do Leviatã. Porque o que são essas relações? São relações de honra, de glória, de opinião, de reputação, tudo isso que gera relações de poder, que são relações que eu diria sociais. O Hobbes não chamaria de políticas, porque elas são pré-políticas, antes da instituição de ordenação legal, jurídico, dessas relações de poder. Mas esse lado de fora, para resumir, eu definiria, em termos hobbesianos, como relação entre potência, né? Relações de poder no sentido não jurídico do poder. O poder enquanto, agora definido em termos maquiavelianos, enquanto força e opinião, ou enquanto reputação, que é uma ideia importantíssima. Então eles estão começando a cercar esse domínio do social, isso é novo no início ali da modernidade, que é o que eu estou chamando desse lado de fora, né, que precisa ser ordenado juridicamente. No Hobbes isso fica claro, né? Essa ideia de que o ordenamento jurídico-político é uma instituição, é um artifício. Ele vem para ordenar alguma coisa que não é capturada que não pode ser bem descrita por uma linguagem jurídico-política, que é a linguagem da política na modernidade, né? Então se chama de estado de natureza, podemos chamar de estado de natureza, que ficou de fora. Estado de natureza. Certo, obrigado, professor. No início da fala, né, ali tem você trouxe à tona, né, a importância da leitura do Maquiavel a Tocqueville, por exemplo, e tantos outros pensadores ali da Inglaterra. Pois bem, quando nós vemos ali a fundação dos Estados Unidos, se fala muito da influência do Hume ali quando se vai pensar a extensão do território norte-americano, né? E aí, trazendo à tona o conceito de autoridade do Maquiavel, que é algo que também, como foi apresentado na exposição, é algo que aproxima os dois, nós também, talvez aqui pudesse ser dito que era uma influência muito mais de Maquiavel nesse princípio do que nesse princípio da fundação norte-americana do que do próprio Hume, então, do Hume, então dos dois nesse sentido, né? Porque ao tomar como base a ideia de Maquiavel, de Hume, de que um Estado, apesar de sua extensão, ele não está fadado, como diria Montesquieu, a corrupção e a ingovernabilidade, ao tomar isso como ponto de partida em Hume, talvez o que eu enxergo provavelmente é uma semelhança com o conceito de autoridade, que é do Maquiavel. Então a pergunta é exatamente essa: se seria correto afirmar que muito mais do que uma influência apenas de Hume nesse princípio, a gente poderia falar também de uma influência de Maquiavel. Essa que é a minha tese, quer dizer, uma influência de Maquiavel que passa pelo Hume. Maquiavel não chegou lá sozinho, né? Ele chegou pelas mãos do Hume. É isso que é a minha tese fundamental aí nesse porque a importância disso, porque isso dá muitos frutos, por exemplo, nos escritos ali dos falas americanos, né? Mas acho que o Hume é uma figura capital para pensar essa levada do Maquiavel ao mundo contemporâneo, na verdade, para pensar o quê? A democracia contemporânea, né? Que é isso mas isso ainda é algo que eu tenho que fazer, né? Para explicar direitinho esse segundo passo. Mas acho que é exatamente isso que você escreveu, né? O Hume, a minha tese é de que ele
ele é o que está introduzindo o Maquiavel, trazendo o Maquiavel para a contemporaneidade, que ele é uma figura capital para entender o maquiavelismo e o modo como ele foi produzindo seus efeitos no pensamento político, agora já mais contemporâneo. E, por fim, né, a última questão que eu trago à tona, a título de digressão e também, como aproveitando a última fala, né, que fala desse pensar a democracia contemporânea, né, como essa leitura que tanto Maquiavel quanto Hume fazem de um lado de fora do jurídico, que é importante de ser pensado, como ela nos pode servir de ferramenta conceitual para pensarmos, por exemplo, a crise do ordenamento jurídico político do Brasil. Então, estamos diante de muitos autores, né, já falam dessa crise, né, de um ordenamento jurídico a partir de vontades pessoais, etc. E aí cada um elenca os seus fatores, e aí como essa leitura, tanto do Maquiavel quanto do Hume, poderia nos servir de uma ferramenta conceitual para pensarmos exatamente essa crise. Eu acho que dá para a gente pensar essa crise, podemos dar bem esse termo, como uma crise da autoridade do Estado, né? O Estado brasileiro é um Estado sem autoridade, né? Está desacreditado, né? Por várias razões. Há aquelas que agora, nos últimos capítulos da nossa história, se acrescentaram, né? Mas isso é são só novos capítulos de uma falta de autoridade que remonta, enfim, talvez aos primórdios da vida brasileira, né? E acho que a gente pode pensar essa autoridade, né, nesse sentido, quer dizer, a incapacidade que o Estado brasileiro tem de se fazer interessar. Eu até poderia usar aqui, eu prometi que ia falar um pouquinho de representação política, né? Não falei, mas até de se fazer representar, esse é um termo que o Hobbes traz à tona, né? O Estado deve representar o lado de fora, os homens que estão lá em guerra e desordenados entre si, ou seja, ele tem que se fazer interessar, porque se eu... acho que o Hobbes ajuda a pensar isso bem, né? Eu posso, como esse mundo jurídico tem um lado de fora, eu posso a qualquer momento sair fora dele. O Hobbes está o tempo todo preocupado com isso, toda a temática da sedição, da dissolução do Estado no Leviatã, essa ideia, bom, eu posso, legal, eu vou pensar que eu fiz contrato, que a partir daqui eu tenho relações jurídicas com as pessoas, e que eu devo respeitar a lei, blá, 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 mas tem uma hora que eu olho e falo, quer saber? Vou mandar tudo para aquele lugar e vou me virar como eu posso, enfim, vou para a guerra, né? O Estado brasileiro vive, ele está sempre nessa, quer dizer, ele é um Estado exclusivo, né? Que exclui uma parte da sua população, quer dizer, que não inclui na lei de uma maneira radical, né? E ele produz, então, o quê? Uma ausência de autoridade, ele não consegue se impor, ele não consegue ordenar e regular as relações humanas, né? Isso, claro, essa crise se agudiza agora no presente, né, em que ele, de algum modo, se escancara que as leis podem, enfim, que elas não podem fazer o que elas quiserem de acordo com os interesses daqueles que a ordenam, né, e vai de algum modo desinteressando as pessoas de fazer parte desse jogo. Então acho que a gente tem um esquema para pensar, mas pensando assim, a partir do lado de fora, que não é um problema, não é uma crise de legitimidade, porque o Estado não está respeitando os direitos, é porque ele não interessa as pessoas, né? É porque ele cria paixões que vão no sentido contrário ao do ordenamento, né? O Hume diria as paixões violentas e não as paixões calmas, que se deixam ordenar. Obrigado. Muito obrigada pelas questões, foram muito boas e produtivas. Obrigada. Antes de abrir o público, teve uma última pergunta, que ela é baseada em um momento do texto, onde a senhora fala que Hume se preocupa com um caráter histórico, para dar base ao ordenamento jurídico. Uhum. Então, a pergunta é como a tradição justnaturalista atribui caráter histórico à justiça? O modo como eu exemplifiquei ali falando com o Locke, acho que o Locke é um bom exemplo, né? Uma característica dessa história, vários estudiosos que se aproximam da escola da lei natural chamam atenção para isso. A lei natural ali, ela tem uma história. Isso é característica dessa história grossiana. Acho que o Locke é um bom exemplo. Eu vou lá, trabalho e esse meu trabalho criou uma nova relação jurídica, o meu direito ao fruto do meu trabalho. Locke vai além. Eu tenho direito ao fruto do meu trabalho, o que eu consigo consumir, diz
diz o Locke, o que vai perecer, eu não tenho direito sobre esse produto. Mas quando lá na história se inventou o dinheiro, e eu posso trocar aquilo que o excesso da minha produção por um pedaço amarelo de metal imperecível, opa, agora eu já posso ter direito sobre o excesso da minha produção. Então aquilo que no momento da história não configurava direito, o excesso, o que eu não consigo consumir, num outro momento da história, quando se inventou o dinheiro, aquilo pode gerar propriedade sem nenhuma contradição. Então essa ideia é que as relações jurídicas elas vão se modificando a partir das relações sociais. Enfim, você tem uma história social que é uma história da lei, ou seja, de conteúdos jurídicos que vão se transformando ao longo dessa história. O que não era configurava direito no momento dessa história, configura num outro momento e assim vai, né? Então, essa historicidade da lei é uma característica dessa escola, mas não só, também no Maquiavel. Também está preocupado, quer dizer, a modernidade traz isso de novo, né? A lei tem uma história. E a questão é entender como é essa história. Qual é o teor dessa história? No caso da escola justnaturalista, o que eu estou dizendo é que essa história é sempre uma história jurídica, das ações das pessoas e suas consequências jurídicas. E na chave do maquiavelismo do Hume é uma história das opiniões, uma história social que gera ou não ordenamento jurídico.